tira arquivos que você tem aí no teu coração, que a gente tem no coração e que a gente abre as gavetas para retirar aqueles cartõezinhos que cutucam a vida dos outros. Ah, naquele dia você fez isso comigo. Ah, naquele dia me abandonou. Naquele dia não me apoiou. Naquele dia saiu de casa, brigou comigo. Naquele dia você mentiu, me passou para trás, me enrolou num negócio falso, se utilizou da minha boa fé. E aí você tem esse arquivo guardado para um dia, se voltar na tua frente, você poder tirar e dizer: olha aqui o que você fez comigo, olha o que aconteceu comigo. Jesus quer pegar esses arquivos e jogar fora. E a gente não quer, a gente quer ter porque ele é uma forma de poder nas nossas feridas. Mas não dá para perdoar e ficar guardando arquivo. Senhor, vem arrancar esses arquivos, Senhor. Pessoas que agiram com violência, com agressividade, brigas de juventude, professores, parentes, falsos amigos, amigos que abandonaram, namorados que tivéramos, namorados, humilhações, bullying sofrido. Não quero ficar com esse arquivo para lembrar de ninguém, Senhor, para mim guardar e mostrar um dia. Age agora nesse arquivo, porque eu preciso de saúde, Jesus. Preciso, Senhor, que o câncer seja curado, que o tumor seja desfeito, que o útero volte a dar a vida, que a maldição que fechou as minhas ruas, que fechou a minha casa, que fechou os meus negócios, seja aberta agora e que nenhum espírito maligno possa estar trancando. Senhor, arranca estes arquivos, Senhor, que me fazem ficar sofrendo e chorando e lembrando e me comparando. Em teu nome, Senhor, age agora, arranca tudo isso. Jesus fala, deixa Jesus ir fazendo. Ele é Deus, pode ir aonde a gente não pode, penetrar onde a gente não penetra. Ele pode fazer o impossível acontecer na nossa vida, porque Ele é um Deus de impossíveis. Jesus, nesse nome há poder. É em teu nome que sejam desfeitos todos esses arquivos, memórias guardadas, registros de dor. O seu nome é poderoso, sua glória em toda a terra. Há poder no nome de Jesus. No nome de Jesus. Jesus, nesse nome há poder. Jesus, Neste nome há poder. há poder. Jesus. Neste nome há poder. O seu nome é poderoso. Seu nome é poderoso. Sua glória em toda a terra. Há poder no nome de Jesus. Eu quero refletir numa parábola muito conhecida de Jesus, talvez uma das parábolas mais conhecidas que Jesus contou. Algumas coisas dos evangelhos são, sem dúvidas, textos mais conhecidos do que qualquer outro texto na história da humanidade. O Sermão da Montanha, por exemplo. E das parábolas de Jesus, todas elas maravilhosas, eu penso que talvez essa seja a mais conhecida. E mesmo assim, eu acredito que a gente pode hoje aprender uma outra dimensão que nos interessa na nossa campanha. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, no versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. E diz assim: disse também, um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: meu pai,
dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante, e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe as dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Levantar-me-ei e irei a meu pai e dir-lhe-ei: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe, quando seu pai o viu e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. Palavra do Senhor. Esse texto faz parte de um grupo de parábolas que Jesus disse quando os escribas, fariseus, homens religiosos, e aqui vale a pena compreendermos, em Israel haviam várias correntes. Dentre elas, haviam os conhecidos sacerdotes, saduceus, que haviam feito concessões com o poder de Roma, para poderem manter o povo acalmado, e para isso eles recebiam benesses, moradias suntuosas, recursos, dinheiro, enfim. Podiam viver no fausto, gastando e vivendo com riqueza. Eram religiosos, sacerdotes, alguns até o sumo sacerdote, que vão aparecer depois condenando Jesus. Mas existia também um grupo chamado de escribas e fariseus, os que escreviam a lei e que faziam os debates nas sinagogas, e os fariseus, que eram muito legalistas, eles eram rigoristas, eles liam as coisas ao pé da letra, não tinham amor, mas eles eram fiéis a Deus, não eram muitos. E não tinham vantagem nenhuma do poder que existia na época, como às vezes a gente confunde e pensa que os sacerdotes e os fariseus eram iguais. Não, eles não eram iguais. Os fariseus viviam falando mal dos sacerdotes pelo jeito que os sacerdotes viviam. E os fariseus eram exigentes. Por incrível que pareça, apesar deles serem muito religiosos, deles quererem muito seguir o que estava escrito no Antigo Testamento, que era o que eles tinham na mão, apesar de tudo isso, eles tinham uma grande raiva de Jesus também. Isso me faz às vezes dar risada, porque eu falo, Jesus passou apertado. Os que eram religiosos o perseguiam. Os que se aproveitavam do poder o perseguiam. Os romanos que tinham poder político os perseguiam. A gente, quando vai olhar a vida de Jesus, vê que ele não deixava se levar pelas opiniões, porque ele sabia o que ele tinha que fazer e sabia no que ele acreditava. E aqueles homens religiosos começaram a falar mal de Jesus e dizer assim: olha, Jesus vive cercado de pecadores, Jesus vive cercado de publicanos, de estrangeiros. Esse homem não deve ser bom, porque se fosse bom ele não ficava andando com gente ruim. Vocês já ouviram a gente falar isso?
A gente vê uma pessoa cercada por outras pessoas que às vezes a gente não acha tão boa, a gente já julga e fala, aquele também é ruim. Não é quando a gente olha um determinado lugar, fala, daquele lugar só vem gente ruim. Eu às vezes escuto isso, você tem uma determinada profissão, e aí, já viram piadas de advogado? Já devem ter visto, não é? Estudantes falando de outras instituições para dizer que a outra, todo mundo é ruim. Já viram isso também? Às vezes a gente é levado a fazer isso que a gente escuta e que acontecia lá. Não é só de advogado que falam mal, não. Falam mal de engenheiro, tem piada de tudo quanto é jeito. Eu só estou querendo dizer que às vezes as pessoas, sem fazer nada, já são taxadas de ruim, só pelo simples fato de serem daquele jeito, ou de serem de determinada família, ou de morarem numa determinada cidade. Vocês já ouviram dizer assim, é carioca, esse pessoal do Rio de Janeiro é tudo folgado, ninguém trabalha, só quer ficar festando. Já viram dizer assim, os baianos, meu Deus, se vier uma cobra para morder eles ainda não saem do lugar, manda trazer o soro antiofídico porque está com preguiça. Já viram falar isso? Já devem ter visto. Infelizmente, os homens e as mulheres, costumam taxar as pessoas, sem saber de verdade quem são, o que fazem, se são boas ou não são. Jesus estava cercado de pecadores, porque Jesus era quem estendia a mão para eles. Eles não tinham outro caminho. Jesus os recebia. Eles não podiam ir para a igreja, não eram aceitos, porque já haviam vivido e praticado uma porção de coisas que não eram aceitas. Jesus os aceitava. Eles não tinham acesso àquilo que podia curá-los, mesmo na pouca capacidade que existia na época de cura. Jesus os curava. Mas Jesus resolve fazer uma sessão de parábolas voltadas para aquele público. Olha que interessante. Se você ler o início do capítulo 15, você vai ver isso. Dizendo, os fariseus e os escribas falavam mal de Jesus, porque ele vivia com publicanos e pecadores. Então Jesus lhes contou uma história. E aí Jesus começa uma série de parábolas, onde esta é a maior e mais importante, e que vocês já ouviram falar, que é a parábola do filho pródigo. Só que eu não quero chamar a atenção hoje do filho pródigo, que para começar era o caçula. Não devia naquele tempo, de acordo com a lei da época, ter direito às propriedades. Só tinha direito se ficasse em casa, o direito era do mais velho. Pois ele foi lá e pediu para o pai que queria parte da fortuna dele, sabendo, conhecendo que o pai dele era um pai justo, e que não ia dar tudo só para um irmão. Quantos aqui eu sei que tem mágoas, feridas profundas, por causa de pais que trataram um irmão melhor do que outros? Esses dias atrás eu fui numa cidade do interior de São Paulo, e na casa que eu fiquei, antes de vir embora, o pessoal pediu para fazer uma oração. E quando eu fiz uma oração, Jesus me mostrou uma porção de mulheres da família, que eu não conhecia. E Jesus me disse, ia no coração, faz uma oração de cura pelo coração delas. E eu fiz a oração. Quando eu terminei, elas começaram a conversar, família italiana, falam bastante, né? Começaram a falar que o pai, o mais velho, elas hoje todas já de bastante idade, já com 70 anos, o pai, antes de morrer, pegou a fazenda que tinha no interior de São Paulo, chamou os filhos homens e disse assim, vocês vão cuidar da fazenda, vou dar um pedaço da fazenda para cada um de vocês. E as mulheres, eu só peço o seguinte, cuidado para elas não passar fome. E todas elas foram viver com seus maridos, ou algumas não casaram, e viveram miseravelmente da esmola, porque não tinham nenhuma fonte de renda naquele tempo, não tinham profissão. Outras que se casaram, se o marido tinha dinheiro foram para frente, mas se não tinha, viveram sempre com muita dificuldade, enquanto os irmãos ficaram todos muito ricos. E eles falam, mas nós não fizemos nada de errado, o pai deu para nós. E de fato o pai criou-os assim. Então eu posso falar para vocês que nesse caso aqui, aquele
pai foi muito bondoso em ter dividido mesmo com aquele filho que ele sabia que estava pedindo o dinheiro que ele não tinha direito e que não era para fazer coisa boa. E aí eu fico olhando esse coração de Deus, porque esse pai é na verdade a figura de Deus Pai, que olha e fala assim: ó, eu sei que você vai estragar a sua vida, eu sei que alguns de vocês têm feito escolhas e querem ficar longe de mim, eu sei que muitos de vocês vão até não ter mais saída, mas não tem problema, eu estou com você. Você quer fazer isso? Vai. Quantos de nós ficamos feridos porque queríamos que as pessoas agissem do jeito que a gente queria e elas escolheram caminhos ruins, e a gente ficou machucado pelas escolhas que filhos, amigos, irmãos fizeram, e que a gente fala assim: meu Deus, que raiva. Seja sincero, porque a gente queria o melhor, não é porque a gente queria o mal, queria o melhor, mas não é como Deus. Deus é capaz de dizer: tá bom, sem ficar magoado. Pensa de verdade, se você é capaz de dizer tá bom para uma coisa que a pessoa escolheu e que é ruim, e não ficar chateada, não ficar magoada. Pensa de verdade. Às vezes aí não percebe essas feridas, porque elas se misturam na vida da gente e ficam bloqueadas. E mais do que isso ainda, aquele rapaz foi embora e só voltou para casa porque não tinha saída. Se ele tivesse uma saída, ele não queria vir, ele preferiu ir, comer, trabalhar, quase de escravo, passando fome, cuidando de porcos. Para nós aqui, às vezes não temos o entendimento, mas para um judeu, como criar porco? Ele não come a carne de porco. A lei dizia que quem comesse a carne de porco era impuro, tinha que ser separado do meio do povo. O Antigo Testamento tem a história de Eleazar, aquele homem que o pessoal pediu para ele só fingir, que estava comendo para se livrar da morte, e ele disse: não, eu não vou fingir, porque depois os jovens vão me olhar e vão achar que eu comi, e vão achar que pode deixar de ser fiel. Então ele foi trabalhar com aquilo e não ligou. Aquilo que ofendia seu pai muito nesse caso, mas ele não ligou. O que é de se esperar de um pai assim? Que não só o filho se abusou dele, saiu, ele deixou fazer uma escolha ruim e ficou esperando o retorno. E eu acho o máximo, porque o filho ficou ensaiando o que ia dizer. Tanto não era de coração que o filho falou assim: eu vou chegar lá e vou falar para o meu pai: pai, pequei contra o céu e contra ti, trata-me como um dos teus empregados. Ele ficou ensaiando, ele falou assim: eu consigo, não é, dar uma engabelada no meu pai. Mas não precisava, porque o pai estava na porta todo dia, indo para ver que horas que o filho ia chegar. Ele aprendeu uma lição que está lá na carta aos Coríntios como fruto do Espírito. A esperança não desanima. Fala para o irmão: a esperança não desanima. Tem muita gente que eu encontro que já está desanimando da vida, desanima porque não alcançou. A esperança não desanima. O pai mostrou para ele isso: olha, você fez escolhas, mas eu não desanimo. Um dia você vai vir e eu vou te lascar um beijo na cara. Ele não terminou de falar, o pai já tinha voado no pescoço, dado aquele abraço, tascado aquele beijo, derreteu o cara na hora. Mandou fazer festa. E aí eu pergunto para você: com um Deus que faz festa, porque você voltou e deu uma olhadinha meio ensaiada para ele, que voltou meia boca, voltou porque estava precisando de um milagre na tua vida econômica, voltou porque tinha alguém doente na tua casa, voltou porque o teu casamento desencontrou-se, voltou porque você não tem conseguido acertar a sua vida afetiva. Você que foi atrás de Deus por isso, não é por causa do pai, não é por causa do que Ele te deu e que você fez mal com aquilo, os talentos que Ele te deu e que você não usou. Não, você voltou porque precisava.
E ele te abraçou. Não quis nem saber qual é o motivo. Se o motivo que te trazia de volta para a igreja era um motivo justo. Se o motivo que te trazia de volta para o evangelho era um motivo íntegro. Se o motivo que te trazia de volta para perto dele era porque você o amava. Não, não importa. Vem cá que eu vou te abraçar, beijar, vou te dar uma roupa nova, vou te enfiar um anel de valor, teus pés estão aí machucados de andar por essa estrada do mundo que só machuca, toma uma sandália, pega um novilho novo, vamos fazer festa, chama meus amigos que eu quero que todo mundo festeje. Eu quero que todo mundo partilhe da minha alegria. Eu tenho certeza que era capaz de alguns que foram para a festa falarem assim, não é possível, né? Olha o gasto que ele está tendo. Alguns teriam dito assim, olha lá, esse filho aí é um enganador, e ele está aí, ó, todo feliz da vida, abraçando todo mundo. Quer dizer, foi lá comer ainda do novilho do pai, não é para falar mal. Com certeza deve ter tido, mas o pai nem ligou, porque ele sabia no coração dele que o que importava era quem ele recebia. E aí a pergunta que eu faço para você é, diante de um Deus que te acolhe desse jeito, que te recebe desse jeito, que me recebe com tanto amor, que me acolhe apesar de tudo que sou, dá para eu ignorar o meu irmão e não dá para ele o perdão? O que será que o irmão fez que pode ser maior do que o que eu já fiz para Deus e que acolhida recebi dele? E Deus não está nem falando, acolhe os teus irmãos que te feriram desse jeito, Ele só está falando no teu coração, liberta, liberta. Eu acho que eu tenho um monte de histórias de perdão legal para contar, vou lembrar de uma. Eu tinha uma empresa de engenharia, de mão de obra. Mão de obra é um negócio dificílimo. Você lida com pessoas, e pessoas são difíceis de lidar. Pessoas veem as realidades de forma diferente, às vezes se ofendem, às vezes veem uma oportunidade de tirar vantagem. E eu peguei um grande serviço. Para mim era grande, eu era pequenininho, tinha pouquinha coisa. 30 funcionários. Para fazer uma mão de obra de concreto e armadura e forma. Para quem entende um pouco de construção sabe o que eu estou falando. O meu contratante me chamou lá e falou assim, olha, a construtora, eu era um terceirizado, a construtora me chamou lá e falou assim, olha, o prefeito pediu que ele precisa inaugurar e precisa fazer toda essa estrutura. Eu falei, olha, não tem jeito, para fazer toda essa estrutura que tem faltando aqui, precisa de uns 150 funcionários, trabalhando com hora extra de noite, para poder conseguir fazer. Então a construtora chamou o prefeito e o secretário, e eu o presente, e disse assim, ó, você consegue fazer? Eu falei, não tem esse tanto de carpinteiro na nossa cidade. Naquele tempo não tinha tanto. Ele falou, você me dá a sua palavra? Eu falei, eu dou. Ganhava por quantidade de serviço. Fui para a região de União da Vitória. Passei 4 dias lá com um carrinho de som, parando em tudo quanto é boteco, para convencer as pessoas para virem para aquela cidade. Levei para aquela cidade, aluguei as casas, pus fogão, montei cozinha. Não tinha dinheiro para isso tudo, mas pus tudo que eu tinha, gastei tudo, fui no banco, emprestei o que faltava, porque eu fiz a conta e disse, eles vão trabalhar, eles vão ganhar bastante, porque eu estava dando um salário maior, mas a quantidade de serviço é boa. Em 10 dias a gente tinha 120 pessoas. Eu recebo um telefonema, e o secretário me leva na prefeitura e fala assim, mudamos de ideia e pode ir embora. Eu disse, meu irmão, eu vou ter que pagar no mínimo 30 dias, né, de contrato de experiência. Naquele tempo o contrato era de 30 dias, eu tinha que pagar os 30 dias, mesmo que eles não trabalhassem, e eu não ia ter nada para receber, porque eu recebia pelo serviço, e o serviço não ia acontecer, porque não ia dar tempo. Eu disse, deixa eu terminar pelo menos um mês, deixa eu terminar só o que eu comecei, e ele falou, o problema é teu, você está terceirizando o serviço, você aqui, e falou uma porção de palavrões para mim. Aquele dia eu saí de lá, eu não sabia o rumo para onde eu andava.
Fui falar com o meu sócio, ele sentou e chorou. Chorou. Nós não tínhamos nada. Nós tínhamos 100 pessoas para pagar, não tínhamos um tostão, não íamos ter nada, não tínhamos outro serviço, casa para devolver. Passei a noite orando, falando, Jesus, você vai me dar um jeito. No outro dia, um amigo gerente de um banco, mesmo eu sem ter as garantias, me emprestou o dinheiro para eu pagar todo mundo para ir embora. E eu trabalhei 18 meses para conseguir pagar minhas dívidas, vivendo nas custas da minha mulher que pagava as contas em casa. Para honrar meu nome. Passaram-se anos. E um dia, eu tinha uma função pública, e veio na minha mão um relatório, onde precisava que eu assinasse para essa pessoa poder se aposentar, e para ela não perder todos os direitos que tinha do processo. Sem minha assinatura, esta pessoa que tinha falado tudo isso para mim, que eu acho que ela nem lembra que falou, e eu fiquei com aquilo na frente. Opção número 1, pego a minha mágoa e deixo ele pagar os pecados dele. Opção número 2, chamo ele e digo para ele, fulano, você se lembra disto? Pois está aqui, ó, eu vou fazer isso por você. Abro o meu arquivo, tiro a fichinha guardada, faço o bem e mostro para ele o bem que eu estou fazendo, apesar do mal que ele me fez. Naquela noite eu tinha tomado essa decisão. Ia chamá-lo. Durante a noite eu acordei e Jesus disse, queima os teus arquivos, porque o que eu já perdoei de você é muito mais do que isso. No outro dia, eu assinei, fiz os relatórios, e ninguém soube até hoje, e nem sabe quem é. O bem que fiz para quem tinha me feito mal, porque eu não podia guardar aquilo no meu coração, porque mesmo que eu fizesse o bem, a mágoa no meu coração ia fazer com que a enfermidade surgisse, que a ferida ficasse, que eu explodisse na minha casa, que eu acabasse falando coisas para outras pessoas próximas de mim que não tinham nada com isso. Irmãos, está aí o filho pródigo. É nós. Está ouvindo? Fala para o irmão, filho pródigo sou eu. Sou eu, é você. É você. Que foi acolhido. E agora, é tua vez de ser o pai das misericórdias. É a tua vez. Porque isso vai curar a sua vida. Vai quebrar a maldição. Vai destruir o mal. Fecha os teus olhos. Jesus concede a graça de que estes arquivos das nossas vidas sejam desfeitos. E que a tua misericórdia, Senhor, preencha tudo o que nós já passamos na vida. Seja a morte, seja um crime que você sofreu, que for preciso fazer justiça, Deus vai fazer. Os homens também têm suas leis, mas o teu coração tem que estar livre. Jesus, liberta o nosso coração agora, Jesus. Liberta o nosso coração agora. Que, Senhor, a tua cura aconteça, Senhor, nos corações que aceitaram, Jesus. Aceitaram a vitória do teu poder. Amém.